Eu sou a Amanda Barros e junto com o João Pedro, a gente vai falar sobre o panorama e o potencial de aproveitamento energético do biogás no Brasil e no mundo. Então, assim, a nossa apresentação vai seguir esse fluxo. Nós vamos falar primeiro da visão geral, depois um panorama legal do biogás, depois a situação, porte e localização das plantas de biogás, os benefícios, substratos utilizados, a aplicação, depois no cenário mundial brasileiro, as perspectivas de crescimento, aspectos econômicos e as novidades do mercado. Então, assim, como estamos estudando nessa disciplina, nós vimos que o biogás ela é uma mistura gasosa com predomínio de metano e gás carbônico, e ele pode ser obtido através da decomposição biológica em meio anaeróbio. Tá? E além desses gases citados, ele pode conter também hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, amônia e outros gases traços, a depender da fonte utilizada e também da técnica que for aplicada. E nesse processo, além do biogás, né, que pode ser utilizado como energia térmica, elétrica, pode ser transformada em biometano, também tem o digestato, que pode ser utilizado como um fertilizante. E aí, assim, apesar dele estar sendo mais utilizado, né, nas últimas décadas, registros históricos mostram referência ao biogás desde a antiguidade. Então, acompanhando aqui essa cronologia, em 3000 AC a.C., né, os sumérios eles já utilizavam o processo anaeróbio para a decomposição dos seus resíduos. Aí, agora, dando um grande pulo, passando para o século XIII, os chineses já usavam tanques de esgoto para gerar energia. Mas somente no século XVIII é que foi determinada a composição realmente do biogás. No século XIX começa uma fase mais tecnológica, né, onde na Índia tem relatos do uso do digestor anaeróbio para gerar energia para uma colônia de leprosos. Tem também na Inglaterra uma cidade que utilizou as lâmpadas, né, que eram abastecidas com gás produzido numa estação de tratamento de esgoto. E aí, do século XIX, a gente vem para o século XX, onde tem períodos de estagnação e evolução. Então, a gente pode dizer que até metade do século, mais ou menos 1950, né, houve grandes evoluções com a venda do metano na Alemanha, a instalação do motor CHP, né, próximo à produção de biogás, uso de resíduo agrícola, mas na segunda metade a importância do biogás foi se reduzindo, muito provavelmente por conta do preço do petróleo, que passou a ficar mais barato, e também, assim, por conta do mau uso dos equipamentos. E aí, na segunda metade, o biogás ele acaba reaparecendo, principalmente por conta dos mecanismos de desenvolvimento limpo que foram propostos pelo Protocolo de Quioto. E também devido retornando um pouco, né, também devido à crise do petróleo. E aí, já passando para a década de 90, com a realização da Conferência Rio 92, buscou-se formar um acordo, né, para reduzir os impactos dos gases de efeito estufa, e o metano, né, sendo identificado como um desses gases, as pessoas acabaram tendo mais interesse nele, né, visto que ele é um dos principais compostos do biogás. Né? E aí, nos anos 2000, né, passando para o século XXI, o biogás ele passa a ser visto como combustível, né, para gerar energia. Então, ele passa de passivo ambiental, né, para um ativo energético. Então, a gente observa aqui, através dessas imagens, que essa mudança de mentalidade, também acrescida de políticas ambientais e incentivos financeiros, contribuíram para o aumento da capacidade elétrica de biogás instalada no mundo. Então, conforme a gente pode observar aqui no gráfico da esquerda, ao longo dos 10 primeiros anos do século XXI, houve um crescimento, né, dessa capacidade elétrica, digamos assim, um crescimento mais rápido, e esse aumento pode-se dizer que foi devido às políticas ambientais, né, de gestão de resíduos, mudanças e relacionadas a mudanças climáticas, que foram implementadas nesse período, e também aos incentivos financeiros.
Tendo em vista também o desenvolvimento que aconteceu na Europa no século passado, né, como eu relatei para vocês, além também das leis mais restritivas, como a gente pode ver aqui no gráfico da direita, este é o continente que tem uma maior parcela da capacidade elétrica de biogás no mundo. Mas eu chamo a atenção aqui para a Ásia, né, que teve um aumento nos últimos 10 anos de 517% da sua capacidade elétrica, e também para a América do Sul, que teve um aumento de 252%. E aí vem também, a gente fala aqui do Acordo de Paris, né, assinado durante a COP21, com as metas voluntárias estabelecidas para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, que também vem contribuindo para esse crescimento. Esse gráfico aqui foi extraído do Programa Nacional de Biogás e Biometano, e ele mostra um estudo que foi realizado por um pesquisador inglês, em que ele mostra a evolução da matriz energética no mundo ao longo dos 300 anos, né? Ao longo de 300 anos, ele vai de 1850 a 2150. E aí ele divide os combustíveis em sólido, que são da biomassa de madeira, que é essa linhazinha marrom, líquido, que são os advindos derivados do petróleo, que é essa linha laranja, e os gasosos, que é essa linha mais cor de caramelo. Então, fatores como escassez, efeitos negativos imprevisíveis, impactos ambientais e também o desempenho econômico orientam essas mudanças. Né? Mas, assim, o foco desse estudo é mostrar que o apogeu é o uso majoritário, né, do hidrogênio, que é uma economia sustentável. E aí a gente vê aqui que, à medida que o uso do combustível sólido, né, vai reduzindo, o do combustível líquido vai aumentando, o do gasoso também vai subindo, mas não tão rápido quanto o do combustível líquido. E aí, agora, nesse período que a gente está vivendo, de acordo com esse modelo, né, a gente vê o crescimento do uso do combustível gasoso, né, aqui pelo metano, e a redução do combustível líquido, né? Então, assim, mostrando também uma coerência desse estudo realizado, que é justamente o que vem acontecendo, né? E para a gente chegar no apogeu, é preciso passar por essa fase do metano, porque ele ele está na rota do hidrogênio, né? Então, eu preciso ir passo a passo para que não aconteça o que aconteceu no início com o uso do biogás, de não ter o material adequado, de não ter não saber como fazer aquele projeto. Então, vendo essa evolução da capacidade elétrica do biogás e também essa tendência a continuar a crescer, fica assim esse questionamento: por que algumas regiões se desenvolvem mais que outras, né? Então, uma das respostas está nas políticas de regulação e incentivo. E aí, assim, nesse sentido, eu vou trazer aqui falar sobre a União Europeia, né, que é sobre a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil. Então, na União Europeia, ela não possui uma política específica para o biogás, mas ele é tratado em várias políticas e planos relacionados à energia renovável e bioenergia. Então, ele está nas estratégias de redução do metano, ele está nas diretivas sobre energias renováveis, está na diretiva sobre reciclagem e recuperação de resíduos, na diretiva sobre aterros, e também está naquela aplicada ao gás natural, que pode ser aplicada ao biometano, mas desde que, do ponto de vista técnico e de segurança, ele possa ser injetado na rede. Mas não basta só regular e fiscalizar. É preciso também que eu dê subsídios para desenvolver e implementar essa tecnologia. Então, nesse sentido, alguns incentivos financeiros, né, e fiscais que existem lá na Europa, eu vou citar esses 4, né, que é o Renewables Obligation, que ele apoia a geração de energia elétrica renovável, exigindo que as concessionárias aumentem
a sua produção por meio de compras de certificado de obrigações renováveis. Tem o Feed-in Tariff, que ele tem o objetivo de apoiar pequenas centrais de geração. Tem o Renewable Heat Incentive, que ele paga para aquelas pessoas que utilizam a combustão do biogás e também pelo biometano que é injetado na rede de gás natural. E tem o Renewable Transport Fuels Obligation, que ele obriga os fornecedores de combustíveis a obter 5% dos seus combustíveis de transporte de fontes renováveis. E essa imagem aqui da direita é para mostrar quais são os incentivos que são adotados em cada país. Nos Estados Unidos, passando para os Estados Unidos, ele tem como política pública o programa AGSTA, que é estabelecido pela Agência de Proteção Ambiental, e ele fornece assistência técnica aos produtores agrícolas na recuperação do biogás. Já o Departamento de Agricultura criou o programa Energia Rural para a América, que ele garante empréstimos e doações aos produtores agrícolas e também pequenas empresas rurais. E tem o Renewable Portfolio Standard, que é uma lei que exige que os fornecedores de energia elétrica gerem um percentual mínimo de eletricidade usando fontes renováveis. E descumprir essa lei, quem descumprir, né, é punido com multa. Já a parte de incentivos financeiros, né, tem um incentivo à produção de energia renovável, que fornece pagamento de incentivos para eletricidade que é gerada por meio de fontes de energias renováveis, e tem o crédito fiscal à produção de energia renovável, que esse é o principal programa do governo para a energia renovável. Ele fornece um crédito de $1,3 por quilowatt-hora gerado para o biogás advindo de aterro sanitário, incineração de resíduos e também para centrais hidrelétricas. E, por fim, tem um programa de bioenergia para combustíveis avançados. Nesse programa também ele investe, né, para expandir a produção de biocombustíveis, pagando benefício aos produtores. E para esse programa são elegíveis o biogás que vem dos aterros sanitários, né, e das ETs. Essa imagem aqui é para mostrar a distribuição das plantas de biogás nos Estados Unidos, né? E aí, como é que é aqui no Brasil? Aqui no Brasil, essa produção do biogás e do biometano, ela foi impulsionada pela Lei 12.187, que institui a política de mudanças climáticas e fornece diretrizes para a redução da emissão dos gases de efeito estufa. E também tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala em relação à questão da destinação adequada dos resíduos. Além disso, eu ressalto ainda o RenovaBio, né, que institui a Política Nacional de Biocombustíveis e tem o objetivo de definir estratégias para aumentar a produção de biocombustíveis e também sua participação na matriz energética brasileira. E aí tem os decretos da geração distribuída, né, que é importante porque é uma forma também de se utilizar, né, o biogás. Eu chamo aqui a atenção para o projeto de lei, o 3865 de 2021, que institui o Programa de Incentivo à Produção e o Aproveitamento de Biogás, Biometano e coprodutos associados. Aí, esse projeto de lei, segundo a Biogás, ele busca corrigir distorções regulatórias que impedem a isonomia entre as fontes. Então, ele vai permitir que quem deseja produzir biogás tenha acesso a fontes de financiamento. E também ele traz benefícios, e além de outros benefícios e subsídios ao setor. E nessa imagem aqui da direita, esses são alguns estados que possuem políticas de mudanças climáticas que indiretamente estimulam a produção e o uso do biogás e do biometano. Já falando da questão dos incentivos fiscais, eu vou citar aqui o Plano Nacional de Agroenergia, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, o Programa Nacional para a Agricultura Familiar
e o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, que são exemplos de programas que podem ser referenciados para poder obter os recursos para a produção do biogás e a geração de energia a partir dele. Aí a maioria desses programas, o que é que eles fazem? Eles incentivam créditos diferenciados para inovação e transferência de tecnologia. Então, assim, resumindo, como já foi apresentado em outras aulas, né, de 2012 a 2017, foram estabelecidas algumas normas, né, que reconhecem o biogás como um recurso elétrico, destacando aqui o RenovaBio. Em 2018, veio o Marco Legal do Biogás no Paraná, em Santa Catarina, assim, mostrando que assim, estão à frente, né, do país. Em 2019, veio esse decreto, o 9934, que fala sobre o novo mercado do biogás, que tem o objetivo de formar um mercado de gás natural mais aberto, dinâmico e também competitivo. E aí ele promove a interação do setor de gás com o setor elétrico, industrial, esse é um dos pilares do programa. Em 2020, com o novo marco legal do saneamento, o biogás passa a ser visto como uma tecnologia waste to energy, que é o que é? É um grupo de tecnologias que tratam os resíduos visando a recuperação energética. Então, assim, ele não é citado diretamente, mas quanto mais estação de tratamento de esgoto e quanto mais resíduos forem coletados, também maior a possibilidade de transformação, né, desse material em biogás. E, como eu havia citado, agora em 2021, esse projeto de lei, né, que visa ser um marco legal para o biogás aqui no Brasil. Então, passado por todo esse processo de evolução do uso do biogás e tendo apresentado o panorama legal no Brasil e no mundo, que ajuda a entender também o porquê da Europa e América do Norte estarem mais à frente nessa tecnologia, agora eu vou apresentar onde estão localizadas as plantas aqui no Brasil e também o seu porte. Então, conforme dados da Biogás, as plantas elas são classificadas em 3 categorias, que é pequeno, médio e grande porte. As de pequeno porte, elas produzem até 1 milhão de normal metro cúbico ano, as de médio porte vai de 1 a 5, e as de grande porte acima de 5. Então, o que a gente observa aqui no Brasil é que 78% dessas plantas, elas são de pequeno porte. Tem aqui 514 unidades. Mas elas, apesar disso, elas respondem apenas por 6%, né, por 8%, perdão, da produção. Enquanto as de grande porte representam 6%, mais 79% da produção do biogás, né? E essa é uma tendência que vem sendo observada ao longo dos anos dessa pesquisa, que ocorre desde 2013. Então, assim, olhando aqui a distribuição dessas plantas pelo Brasil, a gente vê que essas plantas elas estão concentradas mais no sul e no sudeste. O maior número de plantas de pequeno porte vem principalmente da pecuária, e boa parte elas foram instaladas na área de suinocultura. E as plantas de grande porte, que são essas aqui, 49 unidades, elas predominam em regiões, em grandes centros urbanos, ou então em regiões industriais. Agora, analisando essa localização das plantas nos estados, a gente vê que, nessa imagem da direita, que Minas Gerais ela teve a maior quantidade de plantas, né? Seguida de Paraná e São Paulo, em Santa Catarina. Só que quando eu vou analisar a produção relacionada ao volume de biogás, São Paulo passa a ocupar a primeira posição, seguida do Rio de Janeiro, que aí o Rio de Janeiro, em termos de quantidade de plantas, ele ocupa a 9ª posição, e Minas Gerais, que ocupava a primeira, passa a ocupar a 4ª. E isso pode ser justificado porque em Minas Gerais eu tenho uma maior quantidade de plantas de pequeno porte, né? Então, não necessariamente a quantidade de plantas vai indicar uma grande produção de biogás, mas essas plantas de pequeno porte, elas são importantes no momento que o mundo tem uma demanda de energia sustentável e distribuída, e também é uma forma de atender
a população rural. Então, assim, de posse de todas essas informações, o biogás ele vem sendo tão discutido ultimamente porque ele traz vários benefícios, né? Como ele é uma fonte de energia renovável, ele contribui para a redução dos gases de efeito estufa e também reduz a dependência de combustíveis fósseis. Tem a redução dos resíduos gerados, gera postos de trabalho. Isso pensa na sociedade como um todo. Quando eu vou falar em relação aos agricultores, né, a parte agrícola, ele traz uma renda extra, eu posso utilizar o digestato, então ele tem vários benefícios. Então, diante de todos esses benefícios, onde é que eu posso obter, quais são as fontes desse biogás, né? Quais são as principais fontes utilizadas? E agora eu passo para o João Pedro. Bem, nesse sentido, fazendo uma breve recapitulação aí de uma das aulas que o professor nos deu, os substratos mais utilizados, nós trazemos aqui alguns destaques por setor. Tem o setor de agricultura e agroindústria, com seus adubos orgânicos e suas culturas energéticas. A pecuária também por meio dos resíduos animais. O saneamento, basicamente por meio dos resíduos sólidos urbanos e pelos sistemas de esgotamento sanitário, que mais à frente a gente vai chamar de RSU e SES, respectivamente. E também o setor industrial, que aí pode variar bastante. Açúcar e etanol, refrigerantes, cervejarias, óleos e margarinas, laticínios e vários outros que comumente já estão sendo utilizados e outros que estão em fase de estudo. Pode passar. Pronto. A gente traz aqui nessa tabela a classificação a partir dos diferentes substratos das plantas de biogás no Brasil no ano passado. Aqui a gente teve a separação do panorama do biogás no Brasil em origem do substrato, com suas respectivas plantas, a porcentagem das plantas e o volume de biogás por substrato. O que nós podemos perceber é que tem-se uma associação, assim como a Amanda fez em alguns slides atrás, relacionados ao porte, no caso dela, só que aqui é relacionada à origem do substrato. Nós percebemos que, majoritariamente, tem-se o uso do substrato oriundo da agropecuária, que representa 79% da quantidade de plantas existente no ano de 2020. Em contrapartida, essa fonte de biomassa tem gerado apenas 11% do volume de biogás, que é inversamente proporcional ao setor do saneamento, que por sua vez só tinha 9% das porcentagens de 9% de plantas instaladas e contribuíam com 73%. Alguns fatores podem ser complementados e tentar explicar essa situação, seja no sentido de os setores de agropecuária utilizarem usinas em localidades como que eu posso falar, mais interioranas, não tão urbanas, e aí dificultando o acesso de transporte, que aí a questão do transporte também é um custo que entra no processo de geração, que a gente vai falar mais à frente a respeito dos custos. Também a questão da instalação, os custos de instalação talvez sejam maiores nessas unidades, e aí tem-se a otimização de unidades de menores portes, e como nós vimos que as unidades de menor porte, elas fazem com que a geração não seja tão intensa quanto unidades maiores, por exemplo, oriundas de estações de tratamento de grandes centros urbanos, que poderiam gerar grandes quantidades de biogás. Então, são alguns fatores que a gente consegue tentar associar a essa questão de inversão proporcional existente entre a porcentagem de plantas e o volume de biogás gerado, em função do substrato. Nesse sentido, a gente trouxe aqui algumas aplicações para o biogás, e dentre essas que nós citamos nesse slide, iremos adentrar um pouquinho mais em algumas. Por exemplo, a geração de calor, geração combinada de calor e energia, que aí é no motor CHP, combustível de veículos, também é uma fonte que está começando a se desenvolver, biogás para alimentação na rede de gás natural, que nós vamos trazer alguns exemplos. Tem-se também o uso para microturbinas de biogás, geração de energia elétrica, né, e células combustíveis. Dentre essas, a gente vai começar destacando nessa imagem aqui, que o ProBiogás, o Programa de Biogás Nacional, traz essa imagem ainda de 2015, em que ele traz que após a purificação, tem-se a geração do biogás, que pode ser indicado aí para o motor de CHP e gerar simultaneamente energia e calor, e também tem-se a possibilidade de fazer esse armazenamento para fazer a otimização e geração de biometano, que aí também tem-se a utilização para energia elétrica e térmica individual e energia veicular. Uma outra imagem que também representa muito bem isso
foi tirado da tese de Mariani em 2018, em que nós temos aqui do lado esquerdo os substratos mais comumente utilizados, tem-se aí o pré-tratamento do substrato, em seguida ocorre o processo de digestão anaeróbia, como um subproduto, por assim dizer, nós temos o digestato gerado, que vai poder passar por um tratamento ou valorização para virar um biofertilizante, e assim como o biogás, que é o principal produto, ele pode passar por uma filtragem para retirada de umidade e H2S e gerar diferentes produtos secundários que a gente citou, né? O calor, a energia elétrica e a própria energia mecânica por meio do bombeamento. Em contrapartida, o biometano, que ele já passou por um refino e uma otimização, que é o upgrading, que chamam os autores em inglês, ele vai para injeção na rede de gás natural ou até mesmo para abastecimento de veículos e também pode ser utilizado para uso industrial. Esse fluxograma eu achei muito interessante porque ele também... Só um instantinho, Amanda. Ele também comenta ali embaixo na legenda que as linhas em laranja, eles são para transporte por tubulação, enquanto que as linhas em azul, elas podem ser por tubulação ou cilindros de gás comprimido, que aí entra o aspecto da logística em ação, que já associa-se também à questão dos custos, que tem que ser levado em consideração na viabilidade da instalação de uma usina desse tipo, relacionada a biometano. Uma outra imagem aplicada aí da Associação de Biogás, já mais recente desse ano, eles definiram aí, por exemplo, como aplicações a unidade de cogeração de energia elétrica e calor, que a gente comentou, a questão também da purificação para a geração do biometano, que aí pode ir para os gasodutos ou então para os caminhões, como eu citei agora há pouco, e da mesma forma para cogeração, calor e combustível. São só algumas modalidades diferentes de visualização das fontes e das suas aplicações. Próximo, por favor, Amanda. Tá. Nesse sentido, a gente vai iniciar destacando a questão da geração de calor. Aqui a gente tem na imagem um biodigestor domiciliar, por assim chamar, em unidades mais individuais e que ele pode ser produzido por pequenos digestores familiares. E tem aí o fato da utilização da produção de calor no local como um produto, né? Ou então pode ser transportado aí por pipelines para os usuários finais, nesse caso, principalmente para a venda. Mas aí ele precisa sofrer condensação e remoção de algumas partículas, que nada mais é do que um certo refino, também compressão, resfriamento e secagem, para que possa ser comercializado. Ele também pode ser usado para aquecer piscinas, utilização também para regulação térmica de ambientes industriais e domésticos e limpeza de equipamentos. Então, nós vemos aí alguns fins mais domésticos ou até mesmo comerciais, mas não no sentido industrial, propriamente. Claro que é possível também, dependendo do porte, mas aí é mais no sentido individual mesmo. Uma outra possibilidade é o gerador combinado, motor CHP, que aí, nesse caso, o biogás ele é drenado e passa por um processo de secagem. Tem-se aí uns limites para o teor de sulfeto de hidrogênio, hidrocarbonetos halogenados e siloxanos. Além disso, o aproveitamento muito eficiente para essa energia, porque, de acordo aí com o livro do biogás, o Handbook, Biogas Handbook de 2008, até 90% da energia pode ser aproveitada. Em contrapartida, a mesma fonte indica que tem-se a produção de 35% a 45% de eletricidade, a variar, e aproximadamente 65% de calor, aí comentando o aspecto da cogeração compartilhada, né, de calor e energia. E o ProBiogás, a associação, numa publicação mais recente, indicou que a eficiência elétrica ela está de 34% a 45%, ratificando a informação anterior, enquanto que se forem utilizados motores bicombustíveis, a faixa é de 30% a 45%. Pode ter uma pequena queda. Aqui é uma imagem, pode deixar. Aqui é uma imagem que sintetiza um pouco o aspecto do processo CHP, e aí eu destaco aqui que o Programa de Biogás Nacional, ele trouxe alguns pontos em que ocorre a separação do calor, tendo em vista que tem-se a geração de calor e energia. Os pontos de calor, principalmente, são na água de refrigeração para o bloco do motor, no coletor de escape refrigerado com água, no trocador de calor de gás, que está ali já no finalzinho, na parte superior direita, e no intercooler, que é uma refrigeração intermediária. Então, nós temos aí algumas fontes de calor nesse processo, associado também à geração de energia elétrica. Uma outra possibilidade que eu comentei era para combustível para veículos, que tem vários aspectos relacionados a benefícios socioambientais, principalmente aí nesse ambiente que a gente está tratando de alterações climáticas, de emissão de gases de efeito de estufa. Quanto mais possibilidades nós tivermos de mitigar a utilização de combustíveis fósseis, melhor para o nosso planeta. Então, também já é uma realidade na Suécia, Alemanha e Suíça, que são países aí destaque nessa área.
Porém, é necessária a formação do biometano, como eu comentei, e a Amanda também, que precisa passar daquele processo de upgrading, e a concentração de metano ela é aumentada dos usuais 50% a 75% para 95% aproximadamente. Além disso, esse biometano ele apresenta mais autonomia do que outros combustíveis, como a gente vai ver na próxima imagem, que foi feito um estudo dessa comparação entre o transporte utilizando biocombustíveis em termos de distância percorrida por automóvel, quando circulando no respectivo biocombustível. Então, nós conseguimos ver aí que, em comparação ao bioetanol, por exemplo, a autonomia do biometano ela é muito maior. E isso é muito importante, porque comprova que, às vezes, o aspecto econômico do investimento para se gerar um refino, para ser feito esse upgrade do biogás em biometano, é viável e tem-se um payback a médio e longo prazo, no máximo médio prazo, o que muitos autores indicam. Pode passar. Tá. Uma quarta aplicação que a gente vai destacar é o uso do biogás para alimentação na rede de gás natural. Ele tem uma vantagem muito importante, porque a rede conecta o local de produção de biometano, pensem aí na usina, que é geralmente em áreas rurais, com áreas mais densamente povoadas, permitindo que o gás alcance novos clientes. Ou seja, é uma forma de você gerar a fonte energética num ambiente não tão habitado, distribuir, obviamente, para aquelas pessoas que ali moram, e o que restar é possível de ser vendido ou comercializado de outras formas para usuários de redes mais urbanizados, por assim dizer. Nesse sentido, tem-se o aumento da produção do biogás em lugar remoto, como eu comentei, sem preocupações sobre a utilização do excesso de calor, que é um ponto destacado em termos de impacto ambiental, que a gente vai tratar mais à frente também. A planta de biogás precisa de uma pequena unidade CHP, então o custo nesse sentido não é tão alto para gerar energia para um processo ou um simples queimador de biogás. Então são instrumentos não tão custosos que podem ser levados em consideração para essa geração e alimentação de rede de gás natural. Algumas desvantagens em contrapartida são os altos custos da atualização e conexão à rede, porque, como eu comentei, tudo que envolve transporte, logística, seja ela por tubulações, seja ela por caminhões, exige um custo atrelado bem elevado, que normalmente é grande parte do custo da usina como um todo. Então, tem que ser levado em consideração esse aspecto. Além disso, a localização de locais de produção e modernização de biometano que devem ser próximos às redes de gás natural, também nesse sentido de levar em consideração aspectos de custo, mas principalmente aspectos de segurança também, que são muito importantes de serem tratados. Dando continuidade, a gente vai trazer agora um pouquinho de alguns destaques de cenário mundial. No caso da Holanda, tem-se investimentos desde 1990, e o início era focado em produção de biogás para consumo direto, principalmente nas usinas de CHP, e aí gerando calor e energia térmica, e energia elétrica, perdão. Já em 2017, trazendo uma realidade mais atual, foi publicado o Roadmap Green Gas, que era como se fosse o marco deles de incentivo à geração de biogás, e eles definiam a geração de biogás de 12 terawatts-hora até 2020 e 37 até 2030. Entretanto, foi feito um levantamento recente e indicou-se que apenas 2 terawatts-hora estão sendo gerados. Então, a Holanda está muito aquém da sua realidade, das metas que foram estipuladas. Nesse sentido, também, a gente tem o caso da Suíça, que aí já é um caso mais um case mais específico, porque era uma cadeia de restaurantes, que eu achei bem interessante trazer, que eles produziam 2.500 toneladas de resíduos por ano. Desses, 75% ia para compostagem e 25% para alimentação animal. Nada mais é do que alimentar porcos e outros animais do tipo. E aí os donos passaram a utilizar todo o resíduo, a partir de um certo momento, para gerar biogás e fertilizante. Eles, então, construíram uma estação de biogás e começaram a utilizar 8 caminhões movidos a esse combustível. A experiência se tornou tão positiva que eles planejavam, então, ampliar o sistema para outras localizações e outras unidades. Mas por que foi tão positivo? Porque das 2.500 toneladas por ano, estipulava-se mais ou menos o equivalente a 200 mil litros de diesel para utilizar nos seus caminhões. E assumindo aí uma conversão de 33 litros por 100 quilômetros por caminhão, tinha-se o uso de 606 mil quilômetros por ano de biogás, ou seja, o que eles estavam gerando de biogás estava sendo 3 vezes mais do que eles utilizavam de diesel, em termos de equivalência e de autonomia de utilização de combustível, para ver se que tem-se a viabilidade, desde que se tenha a aplicação do custo de investimento.
Aqui, trazendo um pouco de cenário mundial relacionado à China, eu vou destacar brevemente aqui a estimativa deles, que para as unidades aí em operação, estimava-se 3.650 gigawatts-hora, que seria 3,65 tera, e a estimativa total de 7.458, somando todas as unidades de biometano existentes no país, isso para o ano de 2021 já. As biomassas principais são agricultura e sistemas de esgotamento sanitário, tem-se aí a utilização da digestão anaeróbia. Os primeiros investimentos são datados já de 2001, 11 anos depois aí da Holanda, por exemplo, e 23 milhões de biodigestores construídos entre 2001 e 2010. Em 2015, teve a publicação do Upgrading and Transforming Rural Biogas Project, que também é um programa de incentivo. E a partir de 2015, teve-se aí no lado direito, a gente consegue ver a subida da produção, da quantidade de plantas piloto instaladas de biometano, no sentido de tentar ver a viabilidade, de tentar ver aspectos operacionais de otimização que pudessem reduzir os custos, principalmente. Além disso, os projetos de larga escala, existem 7.700 no país atualmente, e eles produzem 1,3 bilhões de metros cúbicos, que são equivalentes a alimentar ou distribuir aí o biogás para 500 mil famílias aproximadamente. Em termos de Alemanha, que é um outro país de grande destaque, nós temos aí as plantas em função do substrato, no lado esquerdo, para o ano de 2021. Temos aí resíduos de agricultura, geração de energia, também, eu não estou conseguindo ver bem, mas questão dos resíduos industriais, orgânicos industriais, e as suas porcentagens de geração em quantidade ali. Essa maior parte de usinas, que são mais de 150, produzem 84% da quantidade de biogás, o que é o inverso do que acontece aqui no Brasil, que a gente viu, né? Aqui no lado inferior esquerdo, tem-se um gráfico, e aí tem-se esse mousezinho, em toda a apresentação vai ter alguns links que a gente colocou, que fica legal de vocês clicarem e darem uma olhada, porque são muitos gráficos interativos que podem facilitar o entendimento dos cenários desses países. É mais a título de curiosidade. Em contrapartida, no lado direito, a gente tem um ponto de atenção que foi relatado para o caso da Alemanha, porque surgiram muitas legislações, assim como a Amanda citou, e, porém, de alguns anos para cá, estão surgindo alguns decaimentos do número de instalação de usinas. E um dos motivos que eles estão tratando como destaque é o fato de as pessoas, a população não está querendo morar em áreas próximas a essas unidades. E aí estão sendo realizados alguns estudos. Primeiro foi feito um plebiscito, na verdade não um plebiscito, mas uma pesquisa no país com moradores para saber qual a vontade deles de morar próximo de unidades. E aproximadamente 75% das pessoas não tinham interesse ou não queriam de forma alguma morar em zonas próximas de usinas de geração de biogás. Principalmente pode-se pensar aí pelo fato do odor. Então, tem-se uma queda na instalação, como a gente pode ver aí no gráfico de cima, na parte amarela. E nesse linkzinho do cantinho aqui direito, tem-se uma publicação a respeito dessa pesquisa, que também tem-se outros motivos relacionados a essa queda. Trazendo, então, agora para o aspecto brasileiro, a gente trouxe aí a produção média de biogás por uso final em 2018, que foi 63% para energia elétrica, 36% para térmica, 17% para mecânica e 7% para o biometano. Era uma porcentagem pequena, mas que pode e tende a crescer. Infelizmente, aqui no lado direito, a gente não está conseguindo visualizar o Power BI, mas é um material bem legal, que foi de onde a gente extraiu algumas informações, principalmente aquelas dos mapas que a Amanda trouxe de porte. E aí, quando a gente mandar a apresentação, vocês conseguem ver, eu vou mandar o link do Canva e vocês conseguem clicar nesses links todos. Mas o que é que basicamente a gente ia extrair desse BI? Que existem atualmente, como a Amanda citou, 675 plantas instaladas no país, e de acordo com um estudo aí de uma agência holandesa, elas têm capacidade de suprir 36% da demanda elétrica do país, ou, caso prefira-se, substituir 70% da demanda por diesel, que também foi citada naquele caso da Suíça, né, da cadeia de restaurantes que começou a utilizar para esse fim. Nesse sentido, a gente consegue ver, então, uma perspectiva de crescimento atrelada a esse mercado, que eu gostaria de pedir a Amanda para... Pronto. A perspectiva de crescimento em termos de Brasil
para a Associação Brasileira de Biogás, indica que é o país com maior potencial de geração de biogás no mundo. Mas a gente costuma ver aqui na nossa realidade que tem-se muito potencial, mas muitas das vezes a gente não consegue explorar esse potencial. E aí, para atingir essa meta de 30 mil metros cúbicos dia de biogás e biometano até 2030, é necessário um investimento estimado de 7 milhões. E nesse sentido foi que foi escrito o marco legal, que a Amanda citou anteriormente, que tem aí alguns objetivos específicos, como ampliar a participação das energias renováveis, fomentar o aproveitamento da biomassa e da biodigestão em escala industrial e comercial, estimular o desenvolvimento tecnológico do biogás, fomentar a pesquisa e desenvolvimento, que aí entra muito o nosso aspecto de atuação, e alguns outros objetivos. A Amanda agora vai trazer alguns aspectos em cenário mundial. Então, assim, quando a gente avalia a perspectiva de crescimento e também o potencial de geração de biogás, é importante a gente definir de qual potencial está sendo tratado. Então, assim, um estudo que foi realizado por Verbruggen, ele fez uma pesquisa e fez esse levantamento, né? Então, foram definidos alguns potenciais, né? Então, assim, o potencial teórico seria o limite máximo, né, daquilo que está disponível. Quando eu considero o potencial técnico, que é essa linha em amarelo, aí eu já considero as condições de limitação técnica, as perdas no processo, limites da tecnologia, as barreiras socioambientais, enfim, os diversos empecilhos, digamos assim, ou oportunidades, né? E aí ele pode variar, dependendo da tecnologia, e também ao longo do tempo, com a evolução dessas tecnologias. Outro tipo de potencial é o potencial econômico, que faz parte do potencial técnico, e aí nele considera-se os obstáculos e incentivos que vão afetar a rentabilidade, tanto atual quanto futura. Eu tenho também o potencial realizável, né? Esse potencial realizável, ele considera que as barreiras existentes foram superadas, a implementação dos incentivos necessários para expandir esse negócio. Então, a ideia é que esse potencial cresça ao longo do tempo, conforme é possível ver nessa linha verde mais escura. Eu tenho um potencial também de desenvolvimento sustentável, que seria em que todos os pilares da sustentabilidade estão funcionando, digamos assim, né? Tudo funcionando de uma maneira holística, integrada, digamos assim. E eu tenho o potencial realizado, né? Então, assim, se nada for feito para superar as barreiras existentes, o potencial realizado ele vai ser sempre menor que todos os outros. E isso não é a intenção. Então, assim, sabendo dos potenciais, né, dos tipos de potencial existente, é importante também definir qual é a metodologia de cálculo que eu vou adotar, porque eu preciso adotar um padrão. Porque adotando esse padrão, eu consigo, isso possibilita comparar, né, entre estados, entre os países, e ajuda no planejamento para políticas públicas e também para os investidores. Então, um estudo que foi realizado por Milanes em 2021, foi feita uma comparação do potencial teórico de produção de biogás de origem animal a partir de diferentes metodologias e foi comparado com a produção real de uma propriedade. Então, baseado nessa pesquisa, a gente pode ver esses percentuais, a diferença do potencial calculado para o potencial real. E houve uma diferença, né, dependendo da metodologia, de até 34%. Então, para evitar, né, essa questão, desde 2015, a Biogás, que é a Associação, né, de Biogás, Brasileira de Biogás, ela vem aprimorando uma metodologia que permite estimar com maior precisão o potencial técnico brasileiro na produção de biogás. E esses valores, eles foram estimados tendo como referência modelos de negócios reais, que foram disponibilizados pelas empresas associadas. Então, nesse sentido, busca-se estimar qual o volume de biogás produzido se todo o potencial do país fosse efetivamente explorado. Conforme uma nota técnica da Biogás, que explica, nessa nota técnica explica como são feitos os cálculos, quais são as considerações feitas. Então, assim, eles dividem em 3 setores principais.
setor de saneamento, a agroindústria e o sucroenergético. E em cada um desses setores tem outros subsetores, né? No saneamento, resíduos e esgoto, na agroindústria vem dejetos de animais, milho, laticínio, soja, abatedouro e mandioca, e o sucroenergético, palha, bagaça, torta de filtro e a vinhaça. Tudo isso baseado no que é de maior relevância para o país. Então, nesse sentido, aqui eu apresento o potencial técnico de produção de biogás brasileiro baseado nesses dados da biogás. Então, o potencial do setor sucroenergético, como a gente pode ver aqui à esquerda, ele é de 39,76 bilhões de normal metro cúbico ano, isso considerando a safra de 2019 e 2020. E nesse setor, a palha e o bagaço respondem por mais de 80%. Na agroindústria, os dejetos animais são responsáveis por 43,8% do potencial e os demais setores contribuem de forma mais ou menos semelhante, digamos assim. E no setor do saneamento, a parte relacionada ao sistema de esgotamento sanitário responde por 75% do potencial, porque ele considera tanto o biogás que pode ser produzido a partir de tecnologias anaeróbias, quanto também aquele que é gerado pelo tratamento do lodo gerado em outras tecnologias. E tem os resíduos sólidos, que são responsáveis por 25%. Nesse sentido, a gente vê que do potencial que o país tem, apenas 2% é utilizado. Né? E quando a gente analisa por setor, a gente vê que o setor sucroenergético e o da agroindústria são os mais subutilizados. É aproveitado só 0,7% e 0,5%, respectivamente. E mesmo o setor de saneamento, que é o que tem o melhor aproveitamento, ele não chega nem a 50% do potencial. Então, a gente vê como é possível a oportunidade que o Brasil tem, né? E aí, passando adiante, mostrando aqui por regiões, né, conforme também as informações constantes no site da Biogás, o volume de biogás produzido, ele pode ser utilizado também, como o João Pedro já falou, né, na forma de biometano, também na geração de energia elétrica. Como já esperado, como apresentado anteriormente, na região sudeste, ela representa 46% do potencial nacional, seguido pelas regiões centro-oeste e sul. E essas informações também é possível ver no site da Biogás. Eles têm um mapa e aí a gente pode ver de forma interativa lá. Como já falado anteriormente, o setor agropecuário, ele apresenta o maior potencial, né? Assim, mas quando a gente vai analisar na região sudeste, o que predomina como a gente pode ver aqui nesse gráfico da esquerda, na região sudeste, o que predomina é o setor sucroenergético. E só reforçando, como o João Pedro falou anteriormente, se todo o biogás fosse convertido em eletricidade, isso seria suficiente para atender 38% da demanda nacional de energia elétrica, e se fosse, no caso do biometano, atenderia mais ou menos 70% da demanda nacional de diesel. Nesse gráfico aqui, nesse gráfico em verde, a gente vê aqui a curva de crescimento das plantas de biogás, né, de 2003 até 2020. Então, a gente vê, assim, realmente um crescimento exponencial na última década, né? E de 2019 para 2020, o número de plantas em operação cresceu 22%. Então, assim, também chama a atenção que a produção acumulada também de biogás cresceu, né? Não foram só o quantitativo de plantas, mas também a produção de biogás. E nesse quadro aqui, esse quadro abaixo, é para mostrar a discrepância, né, entre a Europa, por exemplo, e o Brasil, e até de capacidade, não só de plantas, mas também de capacidade instalada e na área existente, né? Então, assim, a gente vê que a Alemanha, que é um dos maiores produtores na Europa, ela faz 45% da capacidade instalada na Europa e ocupa uma área de apenas 3% lá da Europa.
E o Brasil, que teria uma área muito maior, teria um potencial de produção, né, muito maior, só tem 675 plantas com capacidade, com essa capacidade instalada de 303 megawatts. Agora, em termos de análise econômica, nós trouxemos alguns fatores que costumam ser muito salientados. É preciso analisar, então, em termos de custo-benefício, a matéria-prima a ser utilizada, fazer-se, assim, uma análise de mercado, analisar a infraestrutura e também a quantidade e o grau de qualificação dos profissionais para a operação. Além disso, se for feito ainda um pós-processo, né, para aprimoramento do biometano, tem que ter também em consideração a composição de entrada e saída, os volumes de tratamento, o consumo energético, a recuperação ou não dessa energia e a perda de CH4, né, do metano no processo. Pode passar, Amanda, por favor. Tá. Aí alguns algumas possibilidades de modelos de negócio trazida por Mariane em 2018 para a geração de recursos econômicos ou financeiros. No setor de energia elétrica, uma possibilidade aí de autoconsumo, também compensação por meio de um mercado regulado, a questão da venda, a venda também por leilão ou chamada pública e a venda por mercado livre, que seria diretamente entre os interessados. Na parte do modelo de negócio para geração com calor, tem também o autoconsumo, uso na própria unidade, e a venda direta para consumidor, no caso de indústrias. E se for utilizado em um modelo de negócio associado ao biometano, também o autoconsumo, a venda diretamente ao consumidor, principalmente para veículos e indústria, nesse caso seria aqui para combustível, né? E a venda para concessionárias de gás, como eu citei também essa possibilidade de aplicação. Nós trazemos aqui uma tabela breve de custos de investimento e operação para uma planta de produção de biogás, nesse caso aqui, para produzir metro cúbico por hora. Tem-se aí os investimentos, o CAPEX de instalação, o custo do substrato, o custo de operação e o de produção anual. Em dólares por ano, tem-se aqui também para produzir 80 metros cúbicos por hora, percebe-se que o custo associado é um valor X. A partir do momento que a gente vai aumentando o volume desejado produzido por hora, obviamente os investimentos também aumentam. Em compensação, o investimento equivalente em termos de custo de dólar por quilowatt-hora produzido, ele cai à medida que, se eu quero produzir mais, eu vou investir mais, em compensação, esse investimento ele equivale a uma proporção menor, dando a entender que é interessante que a gente tenha investimentos em plantas de grande porte, no sentido de gerar mais, para compensar melhor o custo de investimento e de operação. Também aqui um caso, uma comparação do custo total de produção de biogás, de upgrading e de biometano. Em verde claro, a gente tem o custo de produção do biogás e, em verde escuro, o custo de upgrading do biometano. Percebe-se que é um custo menor, entretanto, para que a gente atinja esse biometano, é necessário o custo acumulado, né, dos dois casos, porque a gente vai ter que primeiro produzir o biogás para depois fazer a otimização. Então, são alguns fatores aí a serem levados em consideração e pelas tecnologias, aqui são as diferentes tecnologias que se tem para esse processo. Outro detalhe, em termos numéricos, uns sistemas pequenos têm-se a estimativa de 10 a 30 dólares por megawatt-hora, em termos de aspectos gerais, que equivale a 3 a 8 dólares por MBTU. E, no caso, se a gente tem uma estação de tratamento e quer se fazer a adaptação para a geração de biogás, estima-se aí um custo de 15 dólares por MBTU. Em termos gerais, tem-se o custo de 2 a 20 em questões de continente, custos continentais, por assim dizer, com a Europa sendo em média 16 dólares por MBTU e a Ásia 9 dólares por MBTU. Mas por que esse ponto? É fácil lembrar que a questão do mercado asiático ser muito desenvolvido em termos de tecnologia e também em termos de menores custos de produção de equipamentos. Então, esses custos menores geram também a possibilidade de custos menores para a construção da usina. E eu gostaria de salientar aqui de 70% a 95% dos custos gerais associados a usinas de biogás e biometano são da instalação de biodigestor, a coleta da matéria-prima e os custos de processamento dessa matéria-prima. São os 3 principais pontos de gastos para se gerar o biogás. Aqui também tem um link no canto direito para acessar esse gráfico, que está aí na telinha. Pronto. Agora a gente vai finalizar essa parte inicial com a questão
das novidades do mercado. Eu separei em duas partes, usinas e tecnologias. Eu gostaria de destacar aqui 3 usinas. A BioRefnex, do Canadá, que ela utiliza hidrólise térmica para tratamento dos resíduos animais de celulose, no caso a indústria de papel e celulose, conversão do biogás em gás natural renovável para distribuição, nesse caso, e também a produção de fertilizantes orgânicos naturais. Ela é uma usina mais recente, datada de 2019, e tem excelentes rendimentos. Em compensação, tem-se aí o caso da Argentina, que é a Rio Quarto 2, que tem a geração integral de biogás e bioetanol, o reuso do digestato da planta de biogás na de etanol, então são usinas paralelas que têm-se a utilização de um subproduto de um para ser utilizado em outro, e os menores custos operacionais, e ainda tem a questão de ceder energia para a companhia local da cidade. E gostaria de destacar também aqui a nossa GNR de Fortaleza, para alguns colegas que não são do estado. Nós temos aqui em Caucaia, que é colado com Fortaleza, a GNR, que ela é localizada dentro do nosso aterro sanitário. Entretanto, é um produto separado, é uma empresa separada, porém elas dividem espaço. E tem-se aí a estimativa de 85 mil metros cúbicos de biometano por dia. Além disso, o metano ele é comercializado para a nossa companhia energética de gás, e ela é certificada pela ONU para produzir créditos de carbono e também está inserida no mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, ela também é uma usina de destaque em termos nacionais. Agora, com relação a tecnologias ou ferramentas, tem-se aí o INEX, que é uma troca de sistema ecológico, por assim dizer, que é um mapa em tempo real, com interface ótima, que contém informações das partes relacionadas às gerações de biogás. Então, eles fazem uma ferramenta personalizável para cada usina de biogás, a mudar aí de acordo com o interesse do cliente, do contratante. Tem-se ainda aí a tentativa de otimizar os custos de suprimento e também é uma forma de centralizar os dados. Então, essa é uma ferramenta de gestão, por assim dizer. Foi realizado também um evento pela agência, por uma unidade europeia, Associação Europeia de Biogás, em que eles analisaram e avaliaram as emissões das plantas de biogás na Europa, de modo a identificar oportunidades de melhoria. Foi um monitoramento voluntário, tinha pessoas de diferentes países envolvidos, e de 6 países, no caso aqui, 6 países europeus. A mesma associação teve também a publicação de um estudo de excesso, para analisar o uso do excesso de nutrientes da digestão anaeróbia, para cultivar biomassa algal e utilizar como alimentação animal. E já está em teste em pilotos em 3 usinas, no Reino Unido, na França e na Bélgica. Trazendo aqui, então, agora aspectos de conclusão, a gente buscou concluir o nosso trabalho com alguns impactos que nós conseguimos levantar durante a nossa pesquisa. Trouxe aqui nesse slide 6 impactos positivos, porque os negativos nós conseguimos trazer muito no decorrer da apresentação. Em alguns detalhes socioeconômicos, nós temos a melhoria da qualidade de vida no entorno, por mitigação dos odores e dos animais vetores pelas estações de tratamento, porque o que seria o biogás a ser descartado ou então digestado, tem-se aí a utilização para geração de energia. Também a redução dos custos com a compra de insumos por meio do uso do digestado para fertilização, a comercialização da energia e fertilizante como uma nova fonte de renda, que aí seria um impulsionador de novos negócios, o acesso à energia e promoção da igualdade de gênero, porque essa questão do uso do biodigestor individual, que eu citei lá no início, e pode ser muito bem trabalhado por mulheres também. Então, tem-se aí o incentivo à igualdade de gênero, de não ser um fator de exclusividade masculino. Além disso, a substituição da lenha por biogás, que aí tem-se a melhora da qualidade do ar nas residências, né? Porque se você está utilizando ali um fogão a lenha, um forno a lenha, você tem o particulado que está ficando ali sendo emitido e você acaba que ingere, querendo ou não. Então, essa substituição tem-se uma melhoria de saúde. E também a desenvolvimento regional, porque você acaba que gera empregos em usinas localizadas em áreas mais distantes e a retenção de jovens, evitando aí um pouco do êxodo rural. Amanda vai dar continuidade. Então, só reforçando, né, como eu já havia falado também, a questão dos benefícios do biogás, diante de tudo que a gente pôde aprender durante a execução desse trabalho, né, o biogás ele contribui na redução dos gases de efeito estufa, redução de emissão de particulado, é sustentável, né, é uma energia renovável também que não intermitente, tem a geração descentralizada regional, a interiorização do metano, geração de economia e renda, a capacitação e treinamento também, produção de biofertilizantes e a rota também de produção do hidrogênio.
eu ressalto também a importância de regulação, a importância dos incentivos, né, para as novas tecnologias, né? Então, assim, nós temos e a disseminação do conhecimento, que é muito importante para que essas tecnologias, né, realmente não fiquem no esquecimento. Então, muito obrigada e esperamos ter contribuído para o conhecimento de vocês.